Então, nós tivemos aqui, o Ed, né, falou muito bem da questão realmente assim, da economia solidária, dessa questão do distanciamento, né, que a gente sente hoje, né. Eu acho que isso foi muito agravado com a questão da pandemia. A pandemia, ao mesmo tempo que levou a gente para trabalhar online, para trabalhar, ela criou um distanciamento maior porque a gente existia por causa das telas, por causa dessa questão de computador e redes sociais, né? Mas eu vou chamar agora o meu amigo aqui, Paulo Batista, né? Uma satisfação com você, pelo seu trabalho, né? O Paulo que é jardineiro, marceneiro, fotógrafo, permacultor. É uma palavra até difícil de falar, mas ele vai falar, né? Pesquisador, professor do MFTO, né? Professor também, de Palmas, doutor em Química pela UFU, mestre em Engenharia e Materiais, bacharel em Química pela USP, né? Técnico em Química pela ETF do Rio de Janeiro, né? Atualmente pesquisa processos e desenvolve produtos a partir da necessidade. Não tem tudo a ver com a economia solidária, mas trabalhamos com as cooperativas. Eu sou o programa Bolsinha, né? Sou coordenador do programa Bolsinha do Estado do Tocantins, e nós apoiamos essa questão da reciclagem. As cooperativas, as associações de reciclagem têm um papel fundamental na sociedade. Não é lixo, eles não mexem com lixo, eles mexem com produto de transformação e tem um papel fundamental na sociedade em relação a não mandar coisa para o aterro sanitário. A questão dos eletrônicos, assim, mas eu vou passar a palavra para o meu amigo Cláudio, para ele falar um pouquinho mais sobre essa questão do papel, no caso mesmo da IFTO, né, da Universidade, aliás, do Instituto Técnico, né, que a gente poderia contribuir com isso. Primeiramente, agradeço aí a companhia ilustre, os meus colegas Marco e Ed, né, o seu convite, Luciano, né, para a gente estar junto aqui, né, podendo falar de temas que são importantes do ponto de vista da universidade, do ensino técnico, que é onde eu estou nesse momento, né, que é uma instituição de tecnologia, não propriamente uma universidade, coisas diferentes, né, e também, né, falar um pouco desse percurso que nós temos vivido dentro dessa instituição. Né. Então, quando eu recebo esse convite, né, por um sócio-metabolismo solidário, né, eu já fico pensando, bom, todas as discussões que eu venho tendo já há algum tempo com um grupo de economistas, né, pelo menos eu puxei agora alguma coisa para o meu lado, porque quando entra a palavra metabolismo, né, você já começa a pensar em reações, né? Então, essa parte de como as reações acontecem, né, como esse sócio-metabolismo, essas reações de quebra e produção, né, que vão dar origem à vida, né, como elas podem ser tratadas do ponto de vista solidário, aí então passa a fazer sentido para mim, né, estar num ambiente como esse, poder trazer algumas experiências que eu acredito que possam ser importantes estar sendo compartilhadas no momento. Né. A primeira delas é que tanto a universidade quanto o Instituto Federal precisa se apropriar de alguns conceitos básicos, né, que estão na gênese, no DNA da economia solidária. Né. Por exemplo, a autogestão, né, o cooperativismo e a solidariedade. Né. Tudo isso em prol de uma coisa ainda que aponta para o futuro da comunidade, da sociedade, que é sermos devidamente sustentáveis. Porque o fato de ser sustentável não é uma palavra legal e na moda. Significa que nós não temos outra alternativa, enquanto espécie, se quisermos viver nesse planeta, se não adotarmos pensamentos e práticas sustentáveis. E aí, dentro desse ponto de vista, né, dentro dessa perspectiva, é importante que a gente entenda, então, como que nós poderíamos fazer para ser sustentáveis hoje. Como poderíamos ser? A primeira coisa é deslocando o ponto
central que leva a gente, que nos leva, né, a pensar em nos desenvolver, né? Nos desenvolver. Então, o modelo de desenvolvimento que foi vendido, né, a partir da Revolução Industrial, é que você ser uma pessoa desenvolvida é você ter, né? É você ter bens, dominar meios de produção, ser eficiente, né? Mas não se fala propriamente naquilo que constitui uma base do ser, né? Você conseguir compartilhar conhecimentos, falar com pessoas, né? Promover solidariedade, né? Praticar o cooperativismo. Então, trabalhar dentro de uma perspectiva onde nós estamos inseridos dentro de uma lógica que nos incentiva o consumo para ter, por outro lado, a gente precisa então fomentar uma agenda, né, através do ensino, pesquisa e extensão dessas instituições de ensino que permita então a gente pensar uma lógica diferente, que é uma lógica para o ser, né? E então, para isso a gente precisa reelaborar, né, nossos projetos de ensino, né, trabalhando com um aspecto mais crítico da formação, né, do estudante que está nessas instituições de ensino, tanto do ponto de vista da sua criticidade, mas também da sua capacidade de trabalhar cooperativamente. Porque não é bem isso que nós temos favorecido nem fomentado nas nossas instituições, né? A competição, né, com um símbolo de desenvolvimento, né, de ser bem sucedido, né, ela tem impregnado então a base que seria a nossa capacidade de transformar, que seriam os jovens, né? Então, também, dentro das nossas instituições, nós deveríamos ter a habilidade e a capacidade, né, de nos contrapor ou investigar de forma espontânea e também fundamentada, subsidiada, pesquisas que não fossem contra-hegemônicas, né, que estivessem fora do eixo, que atendem diretamente a um processo de inovação, mercadoria. Esse seria um dos aspectos básicos, tanto para ensino quanto para pesquisa. E para extensão, seria muito bom se nós conseguíssemos fazer isso de forma cooperativa, né? Trabalhando de forma, então, a inserir nesse ambiente uma organicidade um pouco maior, né? Nos tornarmos um pouco mais orgânicos, né? Metabólicos com relação a todo esse tipo de conhecimento e formação que as nossas instituições podem proporcionar. Do ponto de vista prático, o que acontece é que somos um coletivo e dentro desse coletivo nós temos diferentes perspectivas, então nós precisamos encontrar dentro desse coletivo quem são os entes que caminham numa direção semelhante, não excluindo aqueles que não caminham, porque o que nós queremos então é nos fortalecer dentro de pequenos coletivos, pequenas minorias, né? São chamadas minorias, mas que as minorias, na verdade, são as grandes maiorias, né? Para que então a gente possa capacitar e desenvolver ações práticas. Uma dessas ações, né, bem práticas que nós temos nos envolvidos, né, na Instituto, é a questão do resíduo sólido, principalmente na cidade de Palmas, mas também observando todas as questões inerentes com a política estadual. Hoje nós temos uma cidade que tem aí aproximadamente 1 tonelada e 200, né, de material sendo colocado no aterro diariamente. Nós temos aí, então, 23% desse material poderia não estar indo para lá, poderia estar sendo recuperado ou reciclado nas cooperativas e nas associações de catadores, o que injetaria, né, segundo o processamento desses materiais, fornecendo todo um aparato para
que nós possamos processá-lo aqui na cidade, por exemplo, ou mesmo em pontos ao longo do estado, uma economia que injetaria anualmente aí, por volta de 20 milhões, né, nessa região, uma geração de empregos diretos aí na casa de mais ou menos 2 mil empregos, né, e uma mudança de perspectiva com relação a o que significa consumo, né, linear, né, que é definido, né, todo o tempo, e uma economia circular, né, que poderia então retroalimentar todo esse sistema, favorecendo que então essas cooperativas e associações possam exercer com dignidade as suas funções, gerando então renda para as famílias, né, e um bem-estar ambiental e social, né? Então se pretende, né, com a implantação de uma economia sanitária associada com práticas de ensino, pesquisa e extensão. Na verdade, o que nós gostaríamos de fazer é que então não só a economia fosse solidária, né, mas toda a sociedade também fosse, né? Então, dentro dessa perspectiva,